angústia e a necessidade de afeto, que está muito presente hoje no dia a dia, pegando um pouco o gancho que o professor Renato falou, da criação do bebê na creche, a sociedade e toda essa dinâmica que nós vivemos hoje em dia. Vamos lá. Antes de eu falar sobre angústia, um pequeno adendo. As traduções da obra de Freud, vindo do alemão para o inglês, para o português, então a gente tem um pouco uma diferenciação entre angústia e ansiedade. Então, em alemão, apenas uma palavra daria conta dos dois, angústia e ansiedade. Então, Freud, quando descreve isso pra gente, ele descreve o que ele descreve ali? Angústia, ele descreve ansiedade. Por quê? Na língua alemã, um termo único dá conta de tudo. No português, vindo das traduções do inglês, nós temos a diferenciação. Então, angústia vai referir a um estado de estreitamento, então angústia você vai se prendendo, e ansiedade vem de ânsia. Então ânsia, aquela ânsia do que. O termo angústia ficou mais popularizado com Freud devido aos primeiros trabalhos. Então a gente vai tratar e no fim a gente vai tentar distinguir um pouco aí o que é uma da outra e se faz sentido. Nesse termo dos étimos, tradução, vindo do latim, do inglês, do alemão, cabe uma reflexão. O que é angústia? Angústia para mim é uma coisa, angústia para você é outra, para ele é outra, e assim vai. Cada um vai ter a sua angústia, independente do que está escrito, independente do que está falado, independente do que a gente lê por aí. Então, por exemplo, um sorvete de chocolate. Eu posso falar para vocês, o sorvete é muito gostoso, o sorvete ele tem a gordura, ele tem o açúcar, ele tem o cacau 40%, frutos selecionados, fazer aquela propaganda. Quando você vai comer o sorvete de chocolate, você vai falar, prefiro de morango, prefiro de baunilha. Então, Freud, num outro texto, ele fala pra gente, texto sobre inconsciente, ele fala, ouvir algo, experimentar algo, são duas coisas totalmente diferentes. Então, às vezes aquele amigo indica um filme, pra você, não, aquele filme é muito legal, assiste. Aí você vai assistir, que chato. Então, vocês veem, ouvir algo, experimentar algo, são duas coisas totalmente diferentes. E isso cabe dentro da angústia. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser o quê? Uma tentativa de teorização, porém, a experiência, a vivência do ser, o que está dentro de cada um, é o que vai falar mais alto. E a gente vai se identificar com algumas coisas. Então, cabe essa reflexão antes da gente iniciar. Começando, então a gente tem lá o início da vida, todos bebês, nascemos frágeis, desprovidos de qualquer tipo de defesa. Então o ser humano ele nasce diferente de outros animais da natureza, que se nasce já consegue andar, se alimentar e vai embora. O bebê humano não. O bebê humano ele fica ali no cantinho, se você deixar ele ali, ele vai ficar. 1 dia, 2 dias, até quanto ele não vai sobreviver. Então o ser humano ele necessita de cuidados por um tempo prolongado. Então se estende, 18, 19, 20, 30 anos, e aí cada um vai ter a sua época, o seu período, o seu tempo. E nessa necessidade de cuidados por um longo tempo extensivo na vida humana, o que vai gerar na gente? Vai gerar uma necessidade de afeto, uma necessidade de contato, uma necessidade de amor. Então desde o início eu tenho um contato com outra pessoa, isso vai gerando em mim essa necessidade sempre de um vínculo, sempre de um contato. Ricardo, mas eu estou bem sozinho, eu fico sozinho? Tudo bem, você pode ficar bem sozinho, mas se você cavucar um pouco, se você procurar, você vai ter uma hora que você vai sentir a necessidade de um vínculo com uma outra pessoa. Então, isso provém das fases tenras da infância, onde nós somos desprovidos totalmente de qualquer defesa, de qualquer tipo que a gente pode fazer. Então, a gente necessita desses cuidados por um tempo prolongado e isso gera essa necessidade de afeto na gente. O afeto, ele vem do latim affectus, que é uma espécie de emoção, ou seja, tudo aquilo que afeta realmente a gente. Então, o afeto afeta. Então, eu tive um contato com outra pessoa, aquilo me afetou? Aconteceu um afeto. Afeto, ele pode dizer a afeição, então, amor, carisma, então sentimentos bons, mas também ele pode vir de afecções, que é perceber coisas do jeito que ela não é. Então ele pode ser do sentimento mais nobre, como o amor, até o mais deplorável. Aí cada um vai ter o seu. Então o ódio também é um afeto. Então às vezes fala, não, eu tenho um afeto por aquela pessoa, a gente já pensa sempre no positivo, Não, ele ama, ele gosta. Não, pode ser um ódio também.
O afeto, então, é uma espécie de um sentimento que gera uma emoção, ou seja, algo de dentro para fora, emoção. Então, algo que afeta você, mexe com o seu conteúdo e você externaliza aquilo. Então, isso é uma das descrições do afeto. E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente passa por algumas características, algumas fases pré-estabelecidas na vida. Uma das primeiras fases está ligada muito ao instinto de autossobrevivência, ou seja, o bebê ele mama, ele precisa mamar, né, senão ele não vai sobreviver. E nesse período desse instinto de sobrevivência, Freud nos diz que ele vive um tipo de egoísmo do instinto de autopreservação. Ah, Ricardo, mas o bebê egoísta, o bebê, o que é isso? Esse egoísmo, pessoal, é o narcisismo. É o narcisismo primário. O bebê, ele vive esse narcisismo primário. Então ele é o quê? Ele é o rei, ele é o dono da casa, ele quer tudo pra ele quer mamar, ele quer assistir televisão, ou seja, ele quer tudo pra ele. Tudo tem que girar em torno dele, ele tem que fazer tudo pro bebê. Quem aqui tem contato com criança ou bebê? É mais ou menos assim, não é? O bebê, ele quer tudo pra ele. Ele quer mamar, ele quer, ele tem que fazer, ele quer. Ai, cara, então é errado isso? Não posso fazer isso? Nesse momento é necessário. O bebê, ele precisa viver isso, ele precisa viver esse período da época da vida, porque ali é o momento. Se ele não viver ali, ele pode não ter essa opção de viver nunca mais isso. Então, esse egoísmo do instinto de autopreservação, ou seja, o narcisismo primário na infância, é necessário. Então, o bebê, ele precisa passar por isso. Agora, se a gente falar assim, uma pessoa de 40 anos com traços, né, atitudes narcisistas, já é muito legal, né? Eu quero tudo pra mim, relacionamento tem que ser igual eu sou o rei, eu quero, não, vai ser do meu jeito e acabou. Se não for assim, eu não quero. Então, esses traços na vida adulta já começam a dificultar um pouco os relacionamentos. Mas enquanto bebê, é necessário, o bebê precisa passar por aquilo. E caminhando um pouquinho mais o desenvolvimento do ser humano, ele vai entrar em algumas fases que o aparelho mental vai começar a expandir e ele vai começar a perceber a entrada de outras pessoas, ou seja, o que antes era o bebê e a mãe, o bebê ou aquela pessoa que alimentava ele vai começar a conhecer a entrada de um pai, a entrada de um tio, a entrada de um terceiro naquela relação, que antes só existia uma pessoa para ele. Ah, mas a pessoa estava lá. Sim, estava lá sempre, mas o aparelho mental dele não tinha a capacidade de reconhecer. E com isso, ele vendo outras pessoas entrando na relação, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter medo de perder aquele objeto, aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais deseja, no caso a mãe. E ele começa a ver e aquilo começa a gerar um terror, algo que ele não sabe o que é, e as fases vão caminhando. Nesse período de desenvolvimento que vai se sucedendo, inúmeras fases vão passar, mas algumas vão deixar características, ou seja, características boas, características ruins ou características a serem resolvidas, que é o mais indicado. E traumas podem acontecer. Então, às vezes o bebê está lá, né, a criança está lá com fome, precisa trocar a fralda, precisa se alimentar, mas o leite está fervendo e eu peço para ele esperar 5 minutos. Porque leite, vocês já viram, né? Leite virou as costas, ele ferve e cai da panela. Então foi 5 minutos. Então eu falo, não, pera, 5 minutos, já tô indo. Esses 5 minutos na mente primitiva, o que vai ser? A gente não sabe. Para ele é alguma coisa assim, meu Deus, agora acabou. Agora é o fim, agora eu não vou conseguir mais, mas foi só 5 minutos. Então, episódios traumáticos na infância vão deixar marcas. Vão deixar algum tipo de marca. Então, precisa somente ser um episódio ruim? Não, pode ser um episódio benéfico também, desde que não seja a idade apropriada ali. Então, às vezes a criança está muito cheia, a gente dá mais comida para ele, dá mais leite, ele não precisava, aquilo na mente dele pode ser vivido como traumático. Então não tem como a gente definir o que é bom ou o que é ruim. São situações a serem resolvidas, situações a serem passadas. E esses episódios traumáticos vão chegar na vida adulta. Então, a gente vai estar aqui e a gente vai ter episódios traumáticos dentro da nossa mente. Ah, Ricardo, mas eu não passei fome, eu não sei o que, não, eu estou bem aqui. Sim, você sobreviveu, mas há algo dentro da sua mente que faz você fazer alguma coisa hoje em dia que você não quer. Então, às vezes você está lá e você fala, pô, esqueci a caneta, esqueci o caderno, esqueci o papelzinho, esqueci o computador, perdi a hora, saí atrasado de casa. Por quê? Pode ser simplesmente um atraso, você errou alguma coisa? Pode. Não tem uma regra, mas pode ser um mecanismo inconsciente ali agindo. Será que eu queria estar naquele lugar que eu estou indo, saindo atrasado de casa? Será que eu não queria ter ficado um pouco mais? Será que eu não queria estar em outro lugar? Será que eu esqueci a chave? Será que eu queria entrar naquele lugar? Então, quer dizer, na mente não tem pontos perdidos. As coisas acontecem, episódios traumáticos ou benéficos acontecem,
e aquilo fica na mente, perde-se o elo de ligação, a vida continua, mas depois de um tempo aquilo vai retornando e fazendo algumas situações na nossa vida que a gente fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, mas aí está feito. Então esses pontos vão ficar na mente. O porquê isso? Existem mecanismos agindo dentro da mente para poder evitar esses estados doloridos. Por quê? Às vezes aquilo que eu vou tentar fazer, eu vou lembrar, vai ocasionar uma dor na minha mente, vai ocasionar algo dolorido em mim. Então, para mim não entrar em estado aflitivo na mente, a própria mente vai gerar mecanismos para evitar isso. Então, às vezes eu preciso gostar de uma pessoa, mas eu não gosto dela, mas ela é muito boa para mim, ela faz tudo para mim, mas eu não gosto dela. Eu vou falar para ela que eu não gosto dela? Talvez seria mais indicado, mas aí a gente vai criando armadilhas, criando subterfúgios para não falar isso. E aí a mente vai entrar, uma espécie de mecanismo de defesa, para poder evitar a mente entrar nesse estado dolorido. E nisso a gente tem um mecanismo de repressão, que vai afastar, ou seja, vai me fazer evitar pensar em algo que vai causar dor. Evitar pensar, eu controlo isso, então, não quero pensar, eu vou controlar. Não, você não controla. Os mecanismos de defesa vão agir de forma involuntária na mente. Você querendo ou não, eles vão estar ali e vão estar agindo. E a gente entrando nessa questão dos mecanismos de defesa, a gente já pode pegar um gancho para a angústia. Freud, em 1914, ele vai falar para a gente que a energia que brota das camadas profundas da mente não pode chegar na consciência sem uma representação. Ou seja, a energia vem, chegou na consciência, encontrou um representante, o que é? É amor. Encontrou outro representante, o que é? É ódio. Encontrou. Até aí tudo bem. Mas se o que? O mecanismo de defesa, a repressão, agir ali e tirar uma parte daquela energia, ou seja, tirar o representante, isso, gente, é tudo de forma automática. A gente não controla, a gente não escolhe. É aqui, quando você vê já aconteceu. Então, ou seja, vai tirar uma parte daquela energia que ela não vai encontrar representante. Então ela pode fluir, ela pode sair normalmente, ela pode ficar suprimida, nem vou saber que aquilo aconteceu, como também ela pode sair sem o representante e aí vai virar angústia. Então eu vou ter algo na minha mente que eu não sei o que é. Então eu fico lá, eu sinto algo, estou com algo aqui, mas eu não sei o que é. Aí alguém vem e pergunta, por que você está assim? Não fica assim não. E você não sabe o que é, mas você está sentindo. Você está lá com uma coisa que você não sabe, está te ocasionando realmente uma dor, um conflito, mas você não sabe o que é. E a angústia, vem do latim angustus, que significa um estreitamento. Então, ela quer dizer estreitamento. A gente podia pensar numa espécie de um estreitamento dessa energia que vem da mente. Então a energia brota, o mecanismo de defesa vai lá, tira a representação dela, ela sofre estreitamento e a gente não sabe o que é. Então a gente sente essa forma de angústia que vai se manifestar no dia a dia. E com isso, os afetos vão acontecendo, a gente vai vivendo, vai passando por N episódios na vida, e isso vai gerando traumas, a gente vai convivendo, vai vivendo com isso, então vai sentindo angústias do dia a dia, angústias de uma prova que vai acontecer, angústias de coisa que vai acontecer, assim como o afeto também. Então, o afeto, então aquele movimento que vai levar a gente de dentro para fora, ele está bem relacionado com aquilo que a gente viveu. Então, às vezes, episódios traumáticos, eu não vou ter um afeto por aquela pessoa, um afeto por aquela coisa, porque aquilo eu não quero para mim. E isso vai gerar conflitos na mente. Então, o mecanismo de repressão vai tirar uma parte da energia ali e isso vai gerar angústia. Falando em afeto, pessoal, a gente tem afeto por pessoas, até tudo bem, mas a gente também tem afeto por objetos. A gente tem afetos por objetos. O exemplo que eu sempre uso, que é o que mais todo mundo vê. Quem já ralou o carro? Doeu. Quem já viu aquela raladinha de carro por aí? O cara vai lá e faz um carinho no carro, Ele acha que está tirando a tinta, mas ele está fazendo um carinho ali. Então, quando você cair, ralar o joelho, Você vai lá e faz um carinho no joelho. Então, a gente tem também afeto por objetos. Então, isso é uma coisa interessante dessa dinâmica da mente. Não tem ponto sem nó. Então, situações antigas relacionam com situações novas. Mas a gente não sabe o que é. A gente não tem esse elo de ligação. Em análise, em terapia, muitas vezes a gente consegue reconhecer. Mas muitas vezes também não. E isso vai mudando a forma, ou seja, estruturando como nós vivemos. Voltando na angústia, a gente tem a angústia, Freud vai nos dizer dois tipos de angústia. A angústia automática, que é aquela que a gente vai viver no dia a dia, que vai remeter naquele tempo que a gente era indefeso. A gente era um bebê, a gente não tinha como se defender, e aquilo foram gerando características na nossa mente, que vai perder o elo de ligação, mas vai estar de forma consciente.
Então, quando eu me aproximar de algo que vai ter um substituto daquilo no dia a dia, o mecanismo de repressão vai afastar aquela parte dolorida, a energia vai fluir e eu vou ficar sem sentir, sem saber o que é. Então, ok, eu vou estar com uma angústia ali, uma forma de angústia automática, não sei o que é, mas eu estou angustiado. E a segunda forma que Freud nos diz seria uma espécie de sinal de angústia. Esse tipo, o termo ansiedade faz mais sentido. Lembra que eu falei lá no comecinho da tradução, ansiedade, angústia? Então, nesse segundo termo, o sinal de angústia, o termo ansiedade faz sentido. Por quê? O sinal de angústia ele tem a função de afastar a angústia inicial. Ou seja, eu estou num lugar que vai ter algo que pode me remeter ao que? A traumas inconscientes de aniquilação, ou seja, da época que eu era indefeso, eu vou evitar chegar naquele local. Então eu preciso pegar a rodovia e eu não sei, vai ter um carro lá e eu vou bater o carro e o carro é muito rápido, o carro está com pneu ruim e tem um trevo. Então, ou seja, vou evitar. Eu vou evitar aquilo. Então, esse tipo de sinal de angústia tem a função de evitar o perigo de chegar lá. Então, esse faz mais sentido como ansiedade mesmo. Por quê? Eu vou ficar ansioso para não ir lá. Não, mas eu não vou, eu não quero ir lá. E aí vai me dar tremedeira, ele vai me dar taquicardia, vai suar a mão, eu vou ficar agitado. Por quê? Para mim poder evitar algo, evitar uma situação que poderia me gerar uma angústia. Então, esse sinal de angústia, ele faz muito sentido como ansiedade mesmo, dentro do português, da tradução pra gente. Então, eu tenho uma prova amanhã. Beleza, sei tudo, estudei, domino a matéria? Não vou nem perceber, vou chegar lá e vou fazer numa boa. Mas eu tenho dentro de mim aquele coisinha que eu sei que eu não estudei, que eu fui lá no barzinho, que eu brinquei, eu não fiz o dever de casa, não vou tirar nota. Dentro de mim eu sei, eu não vou tirar nota, não estudei, eu não estou preparado para aquilo. Então, ok, é uma situação de incerteza que vai me gerar uma angústia. Então, para evitar aquela angústia, eu começo a ter o sinal de angústia, ou seja, eu começo a ter ansiedade. Então, um dia antes da prova eu já começo, né? Vou lá, abro a geladeira 3 vezes, vou na porta, ou seja, do que eu estou fugindo? O que eu estou querendo evitar? Isso está lá na frente. Então, para prevenir, chegar na angústia, ou seja, chegar naquele momento e falar, nossa, é agora, não vai ter jeito, vai terminar tudo aqui. Lembrando que isso vem das fases que nós éramos indefesos. Passado alguns anos, e aí para evitar chegar no momento realmente da angústia, né, angústia original do termo de energia que flui sem a representação, eu começo a ter essa ansiedade, ter esse sinal de angústia para evitar chegar naquilo mesmo. Então nisso eu começo a evitar 1001 subterfúgios para não fazer a prova amanhã. Então eu faço abaixo-assinado para tirar o professor, eu faço grupinhos, eu faço botim, e eu falto, aí eu atraso, eu ralo o carro, meu tênis rasgou, a roupa não tá boa, o perfume não tá legal. Então, vocês veem, comece a evitar coisas para evitar chegar lá. Eu não quero, eu não vou chegar lá, porque eu sei que se eu chegar lá vai ser meu fim. Não vai ser, a gente sabe, né? Tem muitas coisas, o próximo vai acontecer, eu não vou tirar nota. Mas vocês veem, a maturidade da mente é uma coisa que pode ser simples, como pode não ser também. E a gente inventa mil umas coisas que a gente, às vezes, até piora a situação. Então, às vezes, seria mais interessante eu chegar lá, não tirar nota, não fazer aquilo, sentir um tipo de angústia, né? Sentir aquela dor. Não, eu invento todo um castelo, toda uma ilusão para não chegar lá, e às vezes eu pioro 1000 vezes mais a situação. Então, o Freud nos diz esses 2 tipos de angústia. O sinal de angústia, para mim, faz mais sentido como ansiedade realmente. Lembrando que ela vai ser única para cada um. Então, a angústia para você é de um jeito, a angústia para outro é do outro jeito, porque é algo realmente bem subjetivo. Um exemplo de angústia automática é o medo mesmo. Então, não vou chegar lá, não vou. Mas eu não consigo pensar nisso, isso é de uma maneira direta e automática. Um exemplo do sinal de angústia, ou seja, dessa ansiedade para evitar chegar em contato com a dor, é filmes de terror. Ah, mas Ricardo, o que tem a ver o filme de terror? A gente não paga R$20 para ir lá assistir a Chorona no cinema? Né? Para assistir o Exorcismo, para assistir... Por que a gente quer ir lá? Vamos então refletir um pouco. Então a gente vai ter lá uma situação obscura, alguém sozinho, alguém com algo muito aterrorizador que vai pegar você. Será que não é aqueles 5 minutos de leite que eu fiquei com fome lá atrás? Então é meu fim aqui, é meu fim. Então o sinal de angústia vai servir para isso, para evitar você chegar em contato com aquilo. Então eu vou lá, assisto muitas vezes aquele filme para me precaver, ou seja, quando eu chegar naquele ponto, nossa, e agora é meu fim, eu já vou saber o que vai acontecer. A criança faz muito disso, quando ele assiste 1, 2, 3, 4 vezes a galinha pintadinha, 4 vezes os 3 porquinhos, ou seja, ele sabe onde estão os pontos de perigo. Lembrando que o ponto de perigo com a criança é uma coisa e para a gente é outra. Então, o lobo assoprar a casa,
para ele pode estar soprando e destruindo a vida dele. A gente não sabe o que está dentro da mente dele. Então ele assistiu uma vez, teve lá sinais de incerteza, sinal de perigo. Assistiu a segunda vez, sinais de incerteza, sinal de perigo. Ele assiste a terceira, ele já sabe onde vai estar, então ele já se precaver. Então ele já vai bem preparado, opa, o lobo vai soprar ali. Então nisso ele vai conseguindo afastar essa angústia. É um exercício, a criança faz muito disso. E com isso a gente vê a importância do afeto inicial nos primeiros anos de vida, a criação, porque isso vai gerando traumas, vai deixando marcas que na vida adulta vai se manifestar. A gente sabe como, a gente não sabe do que, em qual hora, mas vai estar dentro da nossa mente. E aí é interessante, cara, então é só cuidar bem do neném, só cuidar bem, dar tudo pra ele, qual carinho ele vai estar o rei na vida? Quem que você arrisca dizer? Não, ele não vai estar. Por quê? Cuidado excessivo também pode ser marcante. A gente não sabe, né? Lembrando, não sabe na mente dele. Quer dizer, ele não quer cola, a gente dá cola. Quer dizer, ele quer cola, a gente não dá cola. Então, não dá para saber. Então, cuidados faltantes e cuidados excessivos podem deixar marcas e podem deixar traumas. Que traumas e que cuidado a gente não sabe. Isso cada um é cada um. Por isso que ele é na internet aí, ó, os 10 mandamentos para cuidar do seu filho. Como transformar seu filho num gestor de sucesso. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Isso provavelmente serviu na vida de alguém, funcionou, o cara é o coach motivacional mundial lá, o Tony Robbins, mas talvez isso não serve na vida da gente. Então cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma vivência, e por isso que é importante a gente prestar atenção nas nossas crianças, na forma de cuidado, na forma de afeto, para futuramente esse adulto ter uma estrutura, uma capacidade emocional mais elaborada, mais frente a esses desafios do dia a dia, né? Com os afetos, com as angústias. Caso ele tenha problemas, ele procure análise. Dentro de análise é um local bacana, a gente consegue fazer essas descobertas. Mas caso não for para análise, a gente vai bater bastante cabeça na vida, né? Então, vai no relacionamento, não dá certo, vai no emprego, não dá certo, vai na palestra, não dá certo, vai pegar o ônibus, não dá certo. Então, esses pontos vão dando diquinhas, né? Vamos chamar assim, que tem algo ali que a gente precisa talvez elaborar. Se eu perdi o ônibus e aquilo não ocasionou dor, não deu nada pra mim, tudo bem. Mas se eu perdi o ônibus e me desesperei com aquilo, nossa, por que isso vai acontecer? Então é algo a ser pensado, né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre as nossas capacidades e a análise é um local bacana para isso.